Nosso próximo painel é liderando a transformação das organizações de saúde, né? Por favor, senhor Cid, vamos lá. Acho que, né, as organizações estão em transformação, então acho que aqui a gente vai trazer, vamos trazer profissionais que atuam no setor saúde, né? Vamos debater temas, cada um trazer um pouco do que está fazendo. A gente vive isso, né? Tanto no setor público e privado, a gente vê que é necessário mudar, a gente precisa de novos gestores, novos líderes. Eu acho que vai muito além de vender soluções. Para mim é um privilégio ter pela primeira vez como panelista todos vocês, acho que nunca tinha tido o prazer de convidar vocês como panelista, a Ana Clara Haber, o Paulo Bragança, Leonardo Sansão, o Lucas Albrecht, né, e o Guilhermino Alfonso. Eu acho que é um pouco disso que a gente busca, né? A gente busca pessoas que são líderes inovadores em saúde, que querem ter impacto, que trabalham diariamente para transformar o setor, né? O Lucas eu conheci recentemente no RIS, e a hora que eu fiquei sobre um pouco do trabalho, do impacto que eles têm, é um pouco disso, né? Tem muita gente fazendo coisas incríveis no Brasil que não sai na mídia. Então, a gente está aqui para dar espaço, para dar visibilidade e para ter uma excelente discussão. Ana Clara, como nossa moderadora, a palavra é sua. Obrigada, Fernando, pelo convite. Eu queria chamar os quatro e a gente... já? Vamos sentar. E aí... Como o Fernando falou anteriormente, tá, meninos? Os novos líderes em saúde, novos, tá? A gente estava falando dos bastidores e o que eu tinha falado com eles é que é muito importante a gente estar com empresas aqui hoje nessa mesa que fazem transformação em saúde muito antes do que a gente conversa, muito antes do iPhone, às vezes, vocês trabalhar com isso. Então, são empresas que vêm desrompendo o meio, o modus operandi do mercado de saúde, que muitas vezes é muito engessado, principalmente quando a gente fala de inovação em saúde, e vem mudando o jeito que a gente consome a saúde, o jeito que a gente pensa na saúde, mas do ponto de vista também de gestão. Eu vou começar com o Paulo, queria que você se apresentasse, Paulo, e depois já respondesse a minha pergunta. Vamos lá. Qual é o desafio e como que você mostra o valor para as diferentes organizações de saúde? Eu acho que aqui todo mundo trabalha um pouco com stakeholders diferenciados na introdução de novas tecnologias. Maravilha. Bom, sou Paulo Bragança, sou da empresa Bioquímica Sparker, uma empresa que já tem aí quase 30 anos de mercado de saúde, sempre no foco de trazer inovação para o setor. Obviamente, a gente trazia outros tipos de inovações, né? Medical devices, e se a gente for falar aí, não tem nenhum hospital hoje aqui no Brasil que não tenha algum dedinho, alguma questãozinha nossa lá, algum produto, conceito implementado, e a partir de 2018 para cá, a gente acompanhou bem acompanhando, né, o mercado de saúde, as mudanças, o caminho que ele está traçando, e estamos focados hoje em saúde digital, né, em tecnologias digitais para a saúde. Esse é o foco da empresa hoje, né? Temos um foco especialmente em inteligência artificial. A gente ousa dizer que nós democratizamos ou trabalhamos na democratização da inteligência artificial na prática clínica, principalmente. Tá? Então, a gente tem um foco muito grande no atendimento clínico. E trazendo agora um pouco aqui da sua pergunta, a gente já está no DNA da empresa trazer novos conceitos, implementar novas tecnologias, seja elas digitais ou não. A questão como tudo que a gente sempre trouxe não é o que já existe no mercado, às vezes é uma implementação de um conceito novo, talvez que a gente identificou fora do país e que faz sentido para cá. A gente tem muita essa conexão com as organizações, né, com as Big Corp, principalmente, que é quem movimenta esse mercado aqui, de entendimento de qual que é a dor, né? Então, a gente tem uma mão lava a outra, né? A gente tem um comum acordo, a gente tem um comum
a trabalho com essas empresas para fazer a identificação de qual que é a dor que ela tem. Quando a gente fala de inteligência artificial, principalmente, é uma coisa que todo mundo fala, todo mundo quer ter, muita gente usa e não sabe, e muitas dessas pessoas acham que é um futuro distante. Que isso aí vai acontecer só lá no futuro, né? Só que não. A gente traz e demonstra que já está na prática isso, que isso já acontece e que isso pode beneficiar ele, trazendo aqui para o contexto que todo mundo fala, em redução de custos. Né? Quando a gente fala de qualquer coisa que a gente fala de mudança da saúde, a gente fala em grandes excelências, de atendimento, resultados e redução de custo para a cadeia como um todo. Né? Todo mundo tem que se beneficiar dessa redução. Então, é um trabalho muito intenso. A gente tem que sempre comprovar e provar por A mais B de que aquilo ali funciona, que aquilo ali existe. Como tudo tem um investimento inicial, isso faz parte, qualquer implementação, acho que todo mundo aqui que está na mesa, espero eu que não seja só uma realidade minha, mas tem uma implementação, mas lá na frente, às vezes até no curto, médio prazo, você consegue ver benefícios nessas reduções e no controle ali, no desenvolvimento dessa cadeia como um todo. Então, basicamente, o que facilita o nosso lado um pouco essa comunicação muito aberta que a gente tem, né, de entender a dor, a gente ouve muito o que eles têm para falar, em cima disso a gente conversa, mas mesmo assim, no caso real, inclusive, que está passando para a gente, de uma das nossas soluções, que tem muito a ver com saúde mental, principalmente, a gente está falando com um grande hospital aqui de São Paulo, tudo assinado, tudo certo, maravilhoso, mas a gente está aí quase completando o segundo ano de implementação para rodar o piloto. E a gente sente muito isso na questão de, beleza, eu não sou o único que faz isso, eu não sou a única pessoa que faz tecnologia, eu sou a única pessoa que quer transformar, né? E tem muitas soluções, às vezes soluções parecidas e às vezes soluções de áreas que não me competem, mas nesse contexto de implementação acabam sendo concorrentes, porque é uma burocracia muito grande para você entrar numa organização muito grande e você conseguir implementar alguma coisa. Tem questão de segurança de dados, que informação vai ser colhida, para onde vai essa informação, quem são os setores envolvidos, qual que é o centro de custo que vai ser atrelado, né? Quem que vai arcar com esse projeto, quem que é o pai da criança. Então, são dificuldades que, talvez por conta da grandeza da instituição, da organização, você acaba tendo uma burocracia muito grande. E isso toma muito tempo, né? Tem uma questão aí também de tempo longa, né? As pessoas mudam, a conversa tem que começar do zero, mas isso eu acho que já faz parte do dia a dia, acho que todo mundo que já passou por isso. E a palavra principal aqui é a resiliência, né? Ter a resiliência, ter a calma, colocar um tijolinho para fazer a base bem estruturada e acho que a gente consegue construir uma parede. Eu acho que tudo isso que você falou, acho assim, a inovação, ela nasce muito da dor, né? Eu sou médica, então, falando em termos médicos, não adianta eu criar um antibiótico se eu não sei para que esse antibiótico vai tratar, ou se eu não tenho nenhuma infecção. Eu acho que um diferencial de vocês é entender essa dor antes mesmo de trazer a tecnologia, né? E facilitar o que a gente esquece aqui. Toda essa estrutura da organização de saúde, ela muitas vezes é monstruosa e assustadora. E não adianta nada você passar por tudo isso se o médico que está lá na ponta resolver não aderir, o enfermeiro entender que isso não faz parte da sua jornada, né? E aí, indo um pouco até para o Lucas, quando a gente pensa em inovação, não é só em metaverso e dispositivos, é muito mais do que isso, é retornar ao básico. E eu acho que, eu adoro o lema que está até na sua blusa, que vocês de fato ajudam a salvar vidas de uma maneira muito não convencional. Às vezes, quando a gente fala de saúde, a gente não pensa muito, não é o lógico, né? Não é o óbvio. Queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua empresa, e qual é o desafio para você de implementar isso, mostrando a sustentabilidade financeira mesmo. Acho que é um pilar que você pega bastante ali do negócio, né? Como a gente pode melhorar isso, indo muito em redução de custos também. Tá. Bom, primeiro, bem, pessoal, eu sou o Lucas, acho que tem uma galera online aí, sou o Lucas Almeida, sou um dos fundadores da Nexto. A Nexto é hoje o principal player de internet das coisas para a saúde. A gente
já conecta mais ou menos umas 650 instituições de saúde em 16 estados, fazendo monitoramento de insumos, materiais, componentes, vacinas, você imaginar, usando sensores que estão reproduzidos para a nuvem. E o nosso objetivo é, de fato, estar aqui na camisa, né? Ajudar quem está ali na ponta a salvar mais vidas. De que forma? Né? Tirando o processo humano dependente do dia a dia da operação assistencial, que aí, obviamente, a gente começou no assistencial e acabou caminhando para a cadeia de saúde como um todo, mas o foco principal é tirar esses processos, devolver tempo para que as pessoas que estão ali no dia a dia do cuidado possam gastar tempo com o que realmente importa, que é o cuidado do paciente. Né? Então, e aí entrando especificamente na pergunta, né, como que a gente prova a sustentabilidade financeira disso? Primeiro, eu acho que um ponto importante que a gente precisa notar, a gente precisa desconstruir alguns antigos paradigmas que já residem na cabeça das pessoas. As pessoas na saúde ainda têm muita resistência ao uso de tecnologia digital, e aí eu vou falar de todas as tecnologias porque eu falo do que eu conheço, porque acho que é muito caro. Segundo, porque às vezes não sabe fazer conta mesmo. E o caro é relativo. O caro é sempre, poxa, se eu investir R$10, pode parecer pouco em termos absolutos, mas se ele tem 0 de retorno, foi um investimento caro. Agora, se eu investir $1 milhão, mas eu retornei muito, retornei $5 milhões para a instituição, poxa, o investimento é barato, não tem. Né? Então, tem muita instituição que realmente não sabe fazer conta. Então, já vi, por exemplo, decisores dentro de hospitais que o cara vai lá comprar uma ressonância magnética que o hospital vizinho comprou de última geração, gasta $20 milhões ali, mas ele não investe R$3 mil para resolver o problema da fila do PA. Entendeu? Então, assim, eu não consigo entender esse efeito de uma ressonância totalmente capaz de atender o fluxo assistencial artificial. Então, a gente ainda tem alguns problemas de tomada de decisão e falta de formação dos profissionais que estão tomando essa decisão. Então, vencer a primeira barreira, que é desconhecimento em relação ao quanto você pode investir e quanto de fato você tem de retorno. Segundo, de educação que existe no setor, ainda é possível provar. Como que a gente faz isso? A gente aprendeu que, principalmente no Brasil, a gente tem que mostrar para poder fazer a coisa acontecer. Então, dentro do nosso processo de go-to-market, dentro da nossa estratégia, a gente colocou como os processos, e é fundamental, a gente ter algum tipo de experimentação. A gente entende que essa experimentação também não pode ser tão custosa para o hospital nem para a empresa a ponto de viabilizar o projeto de avançar, mas ele tem que ser minimamente suficiente para que, a gente tem hardware, a gente a gente fabrica. Então, a pessoa precisa pegar o hardware, ver quanto pesa, quanto se cheira, se quebra. A gente pegou o hardware, a pessoa voltou no chão, pensou para ver se o negócio ia quebrar, para ver se ia funcionar, se ia. Então, assim, esse contato com a tecnologia é importante. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E a gente testa, quando a gente testa, a gente define critérios muito objetivos. E daí não fica dúvida para ninguém ao final se validou ou não. E a gente tem alguns pilares ali de critérios que a gente já aprendeu ao longo do tempo, que é onde a gente cria valor. E aí, criar valor do ponto de vista de criação de valor, não é o valor que a gente fala de forma etérea, ele gerou valor, não. Criar valor no instituição de saúde é fluxo de caixa. Então, como é que a gente gera um fluxo de caixa? Fragmentação. Como eu tiro o risco da mesa, como no nosso caso, né? Como eu diminuo o desperdício de materiais, medicamentos, insumos, principalmente que são termosensíveis que estão armazenados, utilizando a internet das coisas. Então, primeiro isso. Como eu tiro o processo humano dependente, eu livro hora a ordem para que eu foque no cuidado, eu reduzo o headcount. Então, estudo impacto em custo. No final, a gente faz um estudo, termina isso daqui e valida. E, usualmente, voltando ao pilar, só para terminar aqui, a questão de educação, a gente nota que no Brasil existe uma resistência muito grande em investir com riscos que a gente, na pessoa física, toma uma decisão. Vou pegar um exemplo aqui: eu compro um carro de R$100 mil. É meio que natural que uma pessoa física, quando compra um carro de R$100 mil, vai automaticamente decidir por contratar um seguro. A gente nem pensa, a gente gasta R$4 ou R$5 mil por um carro de 100 mil para poder ter o seguro. Na pessoa física, a gente não pensa, essa decisão já está tomada. O cara de seguro só tira pedido, ele não faz venda. Quando a gente vai falar para uma geladeira que às vezes tem 200, 300 mil reais de oncológicos e que a instituição vai gastar R$150 por mês para monitorar isso em tempo real, garantir que você não vai perder esse produto e que, se caso aconteça,
no meu caso, né, a instituição, a empresa de tecnologia que está te aportando a tecnologia, vai te bancar a grana se der algum problema, o gestor não investe R$ 1.500 e a sinistralidade de uma geladeira é 8 vezes maior que você, isso você bater um carro na rua. Então, assim, cara, qualquer decisão que o CNPJ está tomando, que na PF a gente não faz conta. Então, tem um problema de educação aí que a gente tem que trabalhar, mas quando a gente bota a galera na mesa, faz a conta, cara, 100% de conversão. Não tem como, né? O investimento ele se paga. Eu acho que todo investimento em saúde, principalmente quando a gente usa a tecnologia como catalisadora disso, ele se paga em algum momento. E aí, muito o que vocês falaram, vocês trazem tecnologias que geram dados. Essa semana passada, a gente teve o simpósio de transformação digital do SUS, e aí eu ouvi uma frase que me impactou muito, e que para mim é muito óbvia, e não tinha pensado nisso, que os dados são a vacina da nossa geração. E com o que a gente imputa de dado, o que a gente faz? A gente vive num momento onde a gente ainda está no modelo, que a gente já sabe que é para dar o fracasso na saúde de hipótese de pagamento, e o dado, ele pode ser, eu não acho que pode, eu acho que ele é, de fato, o que vai nos fazer remodelar a forma de pagamento. Mas, para isso, a gente precisa ter alguém que estude esses dados. E aí vem as nossas soluções ATI. Você faz muito isso e também traz muito esses dados de consumo, que são fundamentais. Assim, eu lembro de uma vez que eu estava de plantão, me falaram, a gente só tem dipirona para hoje à tarde. Como no hospital privado de São Paulo, você me avisa hoje que eu tenho só 6 horas de dipirona venosa no hospital inteiro. Então, é porque ninguém está fazendo ciência com o dado que a gente tem, ninguém está sabendo transformar a informação que a gente tem em conhecimento. E aí a gente começa muito a ouvir falar da cultura do data driving, e a gente teve nos 2 painéis anteriores, teve uma fala que 70% das empresas, elas quebram por falta de gestão. E ambos trazem soluções de gestão no momento em que vocês mostram que não é só possível, mas que é fundamental a gente agilizar processos, diminuir o tempo que o profissional de saúde ou o back-office mesmo da empresa gasta com processos administrativos e muito através da tecnologia. Vou começar com você, tá, Leonardo? Queria que você falasse um pouco da sua empresa, mas do ponto de vista de hospitais, qual é o desafio que você tem para implementar o teu produto? Que para a gente é isso, é muito óbvio que a gente precisa disso, mas para o tomador de decisão, às vezes não é tão óbvio. Legal, obrigado. Bom, eu me chamo Leonardo, fui um dos fundadores da Zeta Health Analytics, recém-adquirida pelo Grupo Semantics, né? Uma empresa totalmente deep tech que trabalha aí a parte de integração de toda a jornada de dados, né? Não só de saúde, né? E aí eu estou responsável pela vertical de saúde especificamente. A gente tem atuação tanto com operadoras quanto hospitais, né? E aí a menina dos olhos aqui hoje são hospitais, que aí é onde a gente tem os dados clínicos, onde a gente tem maior oportunidade de tratar ali um problema, uma dor do sistema de saúde na ponta, né? Antes mesmo de ter um dado onde é uma fonte pagadora exclusivamente só está transacionando. Então, a gente mudou um pouco o nosso direcionamento e aí a gente está atuando mais em dados clínicos, mais em dados vivos, né? E se a gente for conversar de barreiras, a gente pode conversar o dia inteiro, né? Mas se for focar aqui em uma específica, a principal em hospital de pequeno porte é uma mudança de cultura, né? Onde você tem que trazer uma cultura de dados para uma população, para uma instituição que se quer sair do Excel, se quer sair de uma plataforma ali que automatiza um processo, né? E a gente tem um framework dentro da Semantics que do passo 0 ao passo 5, né? Em qual passo você está? Qual que é o passo que a sua instituição está? O 0 é a digitalização do processo e o 5 é a criação de algoritmos. Então, grandes hospitais já estão olhando para a questão de algoritmos de IA e pequenos hospitais ainda estão olhando para a digitalização do processo, tá? Então, essa é a principal barreira de a gente atuar dentro do mercado, né? Quando a gente vai para pequenos hospitais, a gente ainda tem que trazer a nossa cultura de entender como que eles estão digitalizando os processos deles, né? Então, entender o tipo de prontuário, se o prontuário que eles estão utilizando estão adequado para todas
a operacionalização, né, assistencial do hospital, né? E quando a gente vai para um hospital de grande porte, eles já estão mais avançados, mas a gente tem que entender qual que é a qualidade do dado que eles estão imputando dentro daquele prontuário. Eles podem ter o melhor processo, pode ter a melhor equipe, mas ainda tem um gap de qualidade do dado. Como que aquele dado está estruturado dentro do prontuário, né? E aí a gente tem algumas alternativas, né, de trabalhar com dados estruturados e não estruturados, e aí fazer essa direção aí de qual estratégia a gente vai aplicar para esse dado, né? E aí, no sentido da solução, né? Comentei um pouco das duas principais barreiras, né? Das duas frentes, né, do pequeno e do grande, que é a digitalização, e o outro ele está muito avançado, mas ainda ele não pode estar tão avançado que ele precisa olhar um passo anterior da exploração daquele dado dele, e como que a gente gera o valor, né, desse dado para essas duas vertentes, sem que a gente perca a escalabilidade ali do nosso produto poder atender tanto pequeno quanto maior, né? Então, a gente traz uma plataforma de command center olhando para melhoria assistencial, né? Então, o principal foco da plataforma é a gente trazer melhoria assistencial para aquele paciente que está sendo atendido naquele hospital, onde no pequeno hospital isso você não ganha não tem um ganho de escala, porque ele não tem acesso ao dado do paciente que está internado naquele momento. Então, já gera um grande valor de você automatizar, você ter o conhecimento de quem são os seus pacientes que estão internados, quais são as condições deles naquele momento. Nos hospitais que já possuem uma maturidade maior, eles já estão olhando para predições, né? E aí a gente já começa a olhar para índices de piora do paciente dentro de um ambiente de internação. Então, com base nos resultados dos exames coletados, de saturação, sinais vitais, a gente começa a olhar para o índice de qual que é a probabilidade daquele paciente piorar nas próximas 24 horas. E aí a gente começa a olhar para uma questão mais operacional, né, eu preciso gerar uma intervenção naquele paciente antes que ele gere a piora, ou eu já preciso reservar um leito de UTI, ou eu preciso já olhar para algum tipo de intervenção específica para esse paciente, né? Então, são duas realidades diferentes, né, dentro dos hospitais que a gente tem na nossa estratégia. E aí, de novo, é um mar de oportunidades que estão sendo explorados, né? E a gente olha, de fato, muito cientificamente, a gente tem esse cuidado de olhar cientificamente todo tipo de algoritmo que a gente vem a desenvolver. A gente leva um embasamento primeiro científico, teórico, né, olhando aí toda a literatura médica, depois a gente começa a fazer a exploração daquele dado e ver se aquele dado gera uma eficiência para a criação do algoritmo. E aí a gente também, antes da implantação desse algoritmo, tem a barreira de uso do algoritmo, né? Qual que é a confiabilidade de eu botar um médico para usar aquele algoritmo? E a gente sempre se posiciona que não é o fim, né? E sim o meio, né? Para poder direcionar que aquele paciente necessita de uma determinada intervenção, mas não especificamente qual intervenção. Aí o médico tem que ter ali o principal ponto dele de olhar para aquele algoritmo como um meio, né? E aí ele definir quais são as próximas ações. Então, a gente trabalha atendendo essas principais dores, né, dentro de hospitais pequenos e de grande porte, né, trazer essa cultura de democratizar o dado, né? Então, a gente traz uma plataforma ali de low code, né, para poder ser de fácil uso dentro dos hospitais onde tem uma dificuldade de implantar. Então, a gente tem esse posicionamento, né? Eu acho que tem um roadmap gigantesco de oportunidade que a gente não vai parar simplesmente nesses 5 passos de maturidade, né? A gente vai ter o passo 6, o passo 7, o Generative AI que está entrando aí também, né? O Vitinho, que participou do último painel, ele comentou muito, né, de como a gente está trabalhando com o Generative AI na parte dos hospitais, e a gente vem investindo muito nessa parte de algoritmos agora, né, no mercado de hospitais. Perfeito.
E aí, indo nessa linha, eu deixei aqui no último, que para mim é o mais difícil, tá? Então, quando a gente pensa em inovação em saúde, e às vezes a gente vai ali, não sei se Paulo, talvez você escute essa frase tanto quanto eu, quando a gente vai implementar alguma linha de cuidado digitalizado, mas é quem vai pagar por isso? É o hospital não quer pagar. O médico não quer pagar, o paciente não quer pagar. E aí, não, operadora de saúde, porque operadora de saúde tem dinheiro. Essa era a mentira que a gente contava e acreditava até esse ano, quando se tornou público e evidente a crise da saúde suplementar, muito pela sinistralidade. Então, seria talvez vocês que analisam os dados, o futuro para a gente aderir de fato à tecnologia, como que queria que você contasse um pouco sobre a sua empresa e como que ela é de fato, porque eu vejo a tecnologia de vocês dois, mas quando a gente pensa em fonte pagadora, uma principal aliada para mim, que quero colocar um produto digital, quero transformar esse cuidado para além das paredes do hospital. Então, como que essa gestão para as operadoras de saúde, ela é vista e como você conseguiu? Então, obrigado, pessoal, pelo convite, também o pessoal que está em casa. Você já matou um pouco da charada em relação ao desafio, né? Você já falou um pouco aqui do desafio. Mesmo apresentando, meu nome é Guilherme, eu sou um dos co-founders também da Wellbe. A Wellbe é uma empresa de gestão de saúde populacional baseada em dados, a gente trabalha aí no mercado desde 2017, 2018, então já estamos há algum tempo fazendo isso, e você já matou uma charada em relação ao desafio. Quando a gente passa a fazer gestão de saúde populacional do lado dele, do lado do pagador, é que a gente está falando da empresa, do broker e até da própria operadora, né? Você tem o desafio de ter o dobro do filho, você falou isso, né? Então, todo mundo jogando, né, a responsabilidade para o próximo, né? Então, do lado, pensando ali no RH, da empresa, do gestor de saúde populacional, aí, gestor médico de uma grande corporação, ela vai pensar, eu já tenho parceiros ali, tem um broker, ele já é remunerado via a corretora, então, devia ser dele a responsabilidade de fazer uma gestão mais estratégica. Quando você chega, né, no broker, você vai falar, legal, mas eu estou remunerado aqui, eu tenho meus desafios, eu tenho que fazer a conta fechar, se fosse investir tanto, né? Então, vou colocar o time PS para ele, vou colocar o dado, vou colocar as linhas de cuidado, também o meu bolso vai até certo tamanho, que você já comentou também no lado das operadoras. Infelizmente, né, esse cenário atual mostrou que é um problema que já existe há algum tempo. Tem muitas operadoras, elas eram rentáveis financeiramente. Então, o resultado assistencial ele sempre foi 0 a 0. Você recebe o prêmio antes das mensalidades, você trabalha ali de maneira financeira como se fosse realmente um banco. Você está ganhando dinheiro como banco e não como uma operadora, né, de plano de saúde. E eu vejo que esse problema ele é antigo e a gente pensa que trabalhar com dados para fazer gestão de saúde populacional, até o colega aqui falou muito bem, né, a Sinopix também já está aí olhando isso, o arroz com feijão básico ainda a gente não conseguiu resolver 100%, principalmente quando a gente olha a cauda longa, né? Normalmente a gente olha players muito grandes, né? Então, por mercados em consolidação, você tem players aí que concentram 9 milhões de vidas, alguns milhões de vidas, mas se olhar a cauda longa, tem 670 operadoras ali, só um porte ali até 100 mil vidas, até 200 mil vidas. Como que esses players estão resolvendo esse problema? E quando você entra no cenário, você encontra que realmente alguns conceitos básicos, como, por exemplo, atenção, obviamente coisas já estão batidas, né? Que são os high-uses, já é batido, mas dentro daquela minha composição, quais são os meus beneficiários que estão em cada, se eu tenho várias linhas de cuidado, como que eu encaixo eles em cada linha de cuidado? Eles são múltiplas linhas de cuidado ao mesmo tempo. Eu acho que assim, a gente está conseguindo resolver isso, indo um pouco roubando ali, não o meu framework, mas entender o grau de maturidade de cada cliente. Então, vai ter cliente que, cara, eu estou no absoluto zero. Eu tenho um RP, eu contrato um RP de mercado, mas o RP é para rodar rotinas operacionais, financeiro, back-office, não foi construído para gerar inteligência em saúde populacional, para você conhecer a sua população. Então, esse cara está no nível zero, você vai ter que ou conectar com o RP dele, ou até ver se uma view no banco, porque o RP, ele usa um RP próprio, um RP que eles contrataram um fornecedor de 30 anos, que já não dá mais suporte em API, então você tem que conectar diretamente no banco. Você vai subindo, né, cada nível, para até chegar realmente como a gente comentou em algoritmos, né, de predição, que é hoje aí o que todo mundo quer chegar, né? E acho também bastante consistência, né? Como é difícil entrar lá, a partir do momento que você entra, você vai apresentando ali os indicadores feios, vai mostrando o trabalho, vai mostrando
o resultado no impacto da sinistralidade, naturalmente, né, isso vai virando uma bola de neve. É uma coisa que acontece muito em saúde, e acho que o principal motor de crescimento de muita gente é a indicação. Então, quando você acaba fazendo um bom trabalho dentro de uma operadora, dentro de uma empresa, do grupo, naturalmente, né, para os players ali no mercado, ele acaba recomendando você e você vai repetindo esse ciclo em vários outros fornecedores ali. Né? Então, acho que é muito entender o nível de maturidade e consistência nas entregas, é muito alinhado ao nível de maturidade do próprio cliente aí em questão. Né? Depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais de start, acho que é isso. Né? Eu acho que juntando todas as soluções, a gente consegue fazer um cuidado longitudinal, de fato, né? No momento em que a gente está vendo as operadoras verticalizando, a gente encontra soluções que conseguem unir todas as pontas do cuidado. Gostei muito da fala de vários de vocês que tocaram no ponto disso de voltar para o arroz e feijão. Vamos fazer um arroz e feijão bem feito. Mas, na visão, eu queria uma contribuição de vocês quatro. Na visão de vocês, qual é o próximo passo? Porque a gente meio que tem que andar olhando para o retrovisor, aqui no tempo presente, mas também está à frente do mercado. Então, qual é a próxima geração da transformação em saúde? Vou tomar a frente aqui, então, no meu ponto de vista, um pouco que reflete a cultura que a gente implementa através da Biocare Sparker. Eu acho que o primeiro passo é a gente sair vamos falar da medicina reativa e passar para a medicina preventiva. Quando eu falo isso, eu não falo, apesar de ser mais a minha linha de conduta, da parte clínica, mas eu faço com tudo aquilo que eles estão falando. Todo mundo aqui está trazendo soluções de prevenção e predição. Prevenção de que o medicamento não se perca no meio do caminho ou que fique fora da temperatura e predizendo se aquilo ali vai gerar algum risco que pode ter. Um pouco de todo mundo fala. E na prática clínica também é uma verdade. Né? Então, se eu posso ver que aquele paciente pode ser um risco lá na frente, que ele tem uma predição maior, uma probabilidade maior de trazer, de converger para algum problema, que daí vai trazer custo para a cadeia inteira, como um todo. Então, é uma mudança cultural, né? Como o Guilherme falou. Então, acho que a primeira mudança é essa, assim, afetando a área como um todo. Sair da reação e ir para a predição e prevenção. E a gente tem, hoje em dia, já tem 4 pessoas aqui presentes para ser como exemplo, que isso não é mais um papo de, seria legal, né? Estamos no presente, viemos de uma história, mas lá na frente... Não, é uma coisa que já está na mão. Quem quer implementar, implementa, né? Tendo essa leitura, essa educação continuada que o Lucas trouxe para a gente, de transformar, de educar, de mostrar por que a mesma pessoa que age de uma forma na pessoa física age completamente diferente do que enxerga na PJ. Né? Então, acho que é isso, a gente parar, botar o pé no chão, arroz e feijão, que o Renan falou, vamos entender aqui, vamos pensar na prevenção, vamos pensar na predição, e como que a inteligência artificial, tecnologias como um todo, conseguem ajudar a gente nisso. Análise de dados é fundamental. Né? Falo que o dado é o petróleo, né? do século XXI e tal. Mas o que adianta você ter um monte de informação e não saber o que fazer com aquilo? É a mesma coisa que ter nada. Né? Então, soluções interessantes, soluções que trazem o dado, tratam ele e trazem ali uma ação em cima daquilo tudo que foi analisado. É uma questão cultural. Então, essa parte, no meu ponto de vista, é cultural. Complementar o Paulo aqui, acho que para um supermercado, né, já comentou sobre prevenção, né, sobre a gente trabalhar de maneira mais preventiva, mas dando só um passo atrás antes de trazer também a minha contribuição, entra naquilo que a gente estava falando de fazer bem feito. Enquanto eu estava comentando, eu lembrei de um feito operador, que é uma operadora significativa. Eles têm um programa de monitoramento de diabetes, algumas outras linhas de cuidado. Quando eu estava conversando com o provedor de linha de cuidado dessa operadora, por exemplo, que ele falou que ele, uma base, né, quem é responsável por fazer a identificação desses elegíveis é o próprio time da operadora, 100 elegíveis que eles recebem
fracionar na inevitável, esse fornecedor, ele consegue botar para dentro 3. Então, ou seja, só para a gente voltar um pouco atrás naquela linha que ele estava falando que a gente precisa ser mais assertivo, fazer aquela já bem feito. Mas, dito isso, eu acho que está faltando muito a gente realmente passar a compartilhar desfechos. Se a gente pensar na rotina de gestão de saúde populacional, primeiro eu não escuro, eu não sei nada. Eu passo a ter, você tira o petróleo lá de baixo, extrai e transforma ele em alguma coisa mais interessante. Você tem isso, beleza. Agora eu sei, agora como que eu saio? Estou aqui, vou desenhar uma estratégia de gestão de saúde populacional, porque eu tenho vários problemas, né? A saúde é muito fatorial. O budget é limitado para todo mundo, então eu não consigo resolver todos os meus problemas de uma única vez. Dado um exemplo, a gente está tendo uma autogestão de pequeno porte, a gente foi lá e identificou uma série de legislações para várias entidades e falou, eu tenho 20 pessoas aqui na minha autogestão, não consigo resolver tudo ao mesmo tempo, o que é mais prioritário? Então, beleza, eu tenho isso, e aí, a partir do momento que eu estou trabalhando com linhas de entidade, seja próprias, ou agora, né, essa é a parte legal de ter várias soluções bem seguintes, já tem linhas de entidades diferentes, linhas de entidades específicas, a gente precisa realmente entender dentro desse universo o que a gente está conseguindo ter resultado legal assistencial, tanto de melhora na clínica e depois de um resultado financeiro, né, que todo mundo busca. Né? Acho que só contribuindo para falar do Paulo, a gente precisa trocar mais o que está dando certo e o que está dando errado. O que está dando certo a gente continuar investindo e o restante a gente vai para o próximo, né? Eu acho que fora tudo isso é o paciente ser dono de todos esses dados. Para mim, eu acho que esse é o próximo O passo. dono ser dono, é verdade. Mas eu vou fazer uma provocação aqui, já que o Leonardo trouxe isso. Cara, como você vê, né, porque já se fala há muito tempo, e a gente trabalhando com dados, dessa questão de colocar o beneficiário, ele ser o dono, mas diferente do Open Finance, né, então está todo mundo falando que ele tem o teu próprio interesse de eu compartilhar, né, os meus dados também com a instituição financeira para ter melhores produtos. Como que a gente, na tua visão, também traz o paciente, todo mundo, a solução de tecnologia está ali. Não é difícil a gente construir uma tecnologia que o próprio beneficiário tenha, né, suas informações ali, mas os incentivos, tanto para usar, pagar, trocar, também acho que é legal, algum momento a gente falar um pouco sobre isso. Né? Eu não sei se... Posso responder essa pergunta? Eu não sei se vocês viram, saiu um estudo da McKinsey estudando população em português. E justamente falando sobre o novo arquétipo de paciente que a gente tem, que é um paciente físico. Então, antes a gente tinha esse paciente que ia lá só para o pronto-socorro, né? A gente só podia doença, a gente nunca fez saúde na vida, essa é a verdade, né? Então, sempre muito reativo. Só que agora, até com as novas gerações nascendo no mundo puramente digital, a nossa geração que nasceu analógica e vai morrer digital, a gente tem um novo paciente, que o que eu sinto é que muitas vezes os stakeholders, as fontes pagadoras não estão conseguindo olhar para eles e saber como captar. E falando nisso, eles falam muito dos incentivos. Os pacientes com doença crônica, eles são muito mais propensos a aderir, só que eles nem sabem como chegar naquela tecnologia, né? O paciente... Estou vendo quem são eles, né? Exato, né? Às vezes nem ele sabe que ele é um paciente de doença crônica, né? É um paciente que enxerga a saúde mental 7 vezes mais do que um paciente tradicional, vamos dizer assim, como parte da sua rotina. Então, vem as soluções que a gente viu da startup anterior de monitoramento de sono, as teleconsultas de psicologia que vem crescendo absurdamente, mas um monte de dispositivo B2C, não é nem B2B. E o outro ponto é como incentivar o paciente a dar o seu dado. E o principal incentivo é financeiro, gente. Não é o da gestão da saúde, mas como que a gente que está liderando aí essa transformação consegue transformar um incentivo financeiro para esse paciente. O que é um incentivo financeiro? Porque a primeira coisa que você aprende no meio acadêmico é que você não pode pagar paciente para fazer pesquisa clínica. Não pode nem dar um lanche, às vezes. Então, assim, como que a gente faz esse incentivo financeiro para eu captar esse paciente, ou como eu dou capilaridade ao meu produto, a ponto dele chegar lá no C, né? Porque hoje a gente faz muito B2B, B2B2C, mas chegar um B2C de fato. Acho que tem um ponto, tipo, dando talvez 2 passos atrás, que a gente já está vivendo um modelo em que as novas gerações já estão se comportando de forma diferente da
no sentido de como eles adquirem produtos e serviços. Aí você falou um pouquinho da pesquisa que trouxe esse novo paradigma do paciente, do David. E isso é uma tendência sem volta, que vai se acentuar com alguns movimentos. Então, o movimento que aconteceu, impulsionado pela pandemia, colocou um monte de gente já nessa situação que não iria para ela naturalmente. Um monte de paciente aqui, provavelmente quase todos vocês dessa sala, de alguma forma tiveram algum atendimento digital nos últimos 3 anos. Isso, essa tendência, ela já ganhou um boost com a pandemia. Com o IA, a galera que não está, ou que acha que é uma ferramenta de transformação, não entendeu ainda o tamanho dele. Então, assim, a gente vai ser jogado para um universo em que os pacientes vão estar cada vez mais empoderados e vão fazer parte significativa do processo de cuidado. Então, o médico, o profissional de saúde, que não entender que o paciente vai sentar e conversar com ele cada vez mais, conhecendo mais o que está acontecendo sobre a sua realidade de saúde, aí você trouxe bem os dispositivos que vão ficar cada vez mais pervasivos para você, dentro de casa, começar a avaliar o seu próprio cuidado ou sua condição mínima de saúde, você vai começar a ganhar escala. Dependendo do lugar do mundo que você já vai, isso já é realidade. Né? Então, eu acho que, vamos fazer a pergunta de transformação. Qual que é a grande transformação que a gente precisa que aconteça no Brasil hoje para a gente não quebrar o sistema? A gente precisa de uma rediscussão sobre o modelo de saúde, sobre a integração entre os elos da cadeia. É menos sobre qual tecnologia usar, é menos sobre qual o melhor processo, de fato fazer esses players convergirem, eliminarem esse absurdo que existe com o nosso chamado glosa, que só existe no Brasil. É uma desconfiança endêmica aqui. Então, eu acho que assim, esse paciente empoderado, ele vai pressionar a cadeia inteira a se transformando. Ele vai começar a exigir para a saúde dele o mesmo nível de qualidade quando ele avalia um restaurante que ele vai pedir, ele já sabe qual que é o se ele está bem qualificado ou não. E, cara, esse tipo de... E aí a gente fala muito, né? O que impulsiona esse modelo de saúde baseado em valor, os mais diversos modelos que para implementar isso? É você empoderar quem está como consumidor de serviço. E hoje o paciente, ele é reativo nesse modelo. Está com problema, ele vai lá tentar resolver. E a partir daí, isso vai se acelerar muito. E a gente vai ver nos próximos anos esse indivíduo está consumindo serviços de saúde cada vez mais capaz de tomar melhores decisões. E vai pressionar a cadeia inteira a se reorganizar. Porque aí, assim, eu não acredito na história de que os players vão sentar e vão convergir, senta aqui, operadora, vamos deixar de discutir tabela e vamos começar a discutir saúde no VAC. Você vai continuar sendo ainda mais com os movimentos que aconteceram de consolidação. A gente viu um grande que foi comprado por um grupo grande vertical de hospitais. E, cara, não tem discussão com essa galera. É tabela, é porrada, é fundo de investimento, cara, e misturou muito capital com empresa privada de saúde. E, cara, começou a confundir o que é de fato saúde. Então, eu acho que esse é o grande movimento que vai transformar. E não vai ser assim no próximo ano, mas a gente vai estar assim, quando é que vai ser, de repente está sendo? A gente não vai, a gente tem que estar esperto agora, assim, rápido. Não, eu acho muito lindo ver vocês falando isso, porque são pessoas novas em lugares de liderança. Vocês têm voz para chegar e fazer essa transformação. Eu acho isso muito bonito. E a gente ter eventos como esse é o primeiro passo. A gente está engatinhando nas discussões, né? Mas a gente colocar pessoas diferentes, empresas diferentes, mas que tenham valores e propósitos iguais, que é entregar, de fato, um cuidado de qualidade, colocar o paciente no centro, que é o diferencial. Eu acho que a gente vai estar vivendo um pouquinho essa transformação, mas sempre talvez ter essa consciência. E agora, o que vai ser o pé na porta, eu não sei ainda, para, de fato, virar a chave. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. É muita gente, muita pergunta. Acho que não vai dar tempo. Eu sou da área de TI também, estava ouvindo vocês falarem. Agora, primeiro parece que eu comecei a me identificar com os termos, né? Na experiência de vocês, quando vocês chegam
ouvir essa questão, né, do hospital grande pequeno. Quando vocês chegam no hospital, vocês percebem que a maturidade deles é muito baixa, né? Porque eles estão preocupados em ter um TASI, ter alguma coisa assim que integre, e aí o gestor acha, pô, isso aqui resolveu o meu problema. Mas, na verdade, o cara viu só uma parte do problema. Qual seria, assim, o primeiro passo, o primeiro ponto de transformação daí? Não é nem digital mais, né? Digital é mais de gestão, né? Como é que vocês recomendam? Falando de tecnologia mesmo, vocês percebem assim, pô, tecnologia a gente tem como evoluir. Mas vocês recomendariam para chegar nesse hospital pequeno ou regional, assim, ó, vocês têm que pensar nisso, pensando nessa visão, o que vocês poderiam recomendar? Eu acho que quando a gente está implantando a nossa solução dentro de hospitais que não tem tanta familiaridade com tecnologia, e eles precisam de ajuda um pouco mais fora da tecnologia, a gente entra numa parte consultiva, né? E quem faz a implementação do nosso lado não é especificamente um cientista de dados, um cara de TI, né? A gente tem especialistas de processos hospitalares que fazem a implantação, né, dessas ferramentas. Então, primeiro a gente faz um assessment dentro do hospital. Como que a gente pode melhor acelerar o processo de implantação para esse hospital independente. Primeiro, a gente tem que corrigir algum processo de algum tipo de dado, né? Primeiro, a gente faz o assessment de ver como está a estrutura dele. Depois, a gente entra com uma equipe mais técnica, né? Então, um enfermeiro ali, um enfermeiro clínico, né? de gestão, né? Que olha para todo o processo da equipe de qualidade. Então, e isso tudo ainda não chegou no passo da tecnologia, está olhando apenas para os processos, né? E aí depois a gente começa a estruturar se há melhorias antes de implementar a solução de tecnologia ou não para aquele hospital, né? Então, primeiro a gente tem um processo que a gente fala de assessment, que é reconhecimento do território, para entender o quão maduro está aquele hospital para receber a nossa tecnologia, né? E aí, se ele não estiver maduro, a gente ajuda ele a amadurecer até chegar ao ponto certo de fazer o plug da plataforma. Então, a gente tem essa participação mais consultiva e ajudar o hospital a melhorar o próprio processo. Nessa situação que a gente... Agora tá bombando bem. Eu tinha visto a sua mão do vestido. Só para fazer, se alguém quiser se manifestar, tem que só ele na frente, só para fazer o microfone. Ah, tá. Então tem que vir aqui na frente. Deixa eu ver. Mas pode falar. Vou falar. Já que eu estou de tecnologia, Vem cá. Direcional, né? Tem que ser. O microfone é direcional. É isso. à frente, mas vou olhar para os meninos. Já que aqui todo mundo de tecnologia, a gente viu o mercado financeiro passar por um processo de muitos novos entrantes que não são do mercado financeiro entrando na área. Quando o Lucas fala que vai vir do B2C, vocês não acham que também tem um risco, aliás, bem grande, de novo entrante vir de fora da área da saúde, porque no fim, hoje em dia, com a tecnologia, tudo é hub, e conexão e ecossistema. Então, quem disse que precisa ser da saúde para mudar a saúde? Eu acho que não é um risco, é uma realidade. Eu acho que é uma realidade. A gente já tem vários big corpos aí fazendo isso e a gente vai se surpreender. A gente está nos bastidores ali do universo de tech, falando com os grandes providers de tecnologia, a gente já vê que tem coisa que ainda não está público ainda e que vai pegar muita gente de surpresa. Então, não é risco. Quem acha que está na matriz de risco e acha que está nesse risco de, sei lá, de média proporção ou baixa, está subprecificando isso. Só para contribuir um pouco com o que o Lucas comentou, acho que tem o ônus de você ser um outsider no mercado de saúde, né? Eu estava falando com o Lucas ali no nosso painel, né? Eu sou engenheiro de computação de formação, né? O Lucas também. Eu também depois, com o interesse de trabalhar em saúde, eu fiz um mestrado em biomédica. Mas, inicialmente, quando eu comecei a empreender em saúde, eu era 100% outsider. Obviamente, você vai balançando, você vai trazer competências que você não tem, né? Então, preciso de um médico, preciso de um diretor médico.
Mas a gente começou uma empresa de saúde sendo 100% um outsider. É um outsider. E como o Lucas estava falando, tanto fora, né, já tem players, mas até um exemplo que agora passa a acontecer aqui no mercado brasileiro, são players, né, de dados, de IA, de outros mercados, principalmente do mercado financeiro, já querendo, né, colocar o seu pezinho também em saúde. Então, se esses players conseguirem balancear bem, o fato de eu ser um outsider, não ter talvez as barreiras, as limitações, não entrar já com um pensamento que não dá para fazer, porque esse é um vício, você está no mercado há muito tempo, né? Você já cria aqueles, não, isso dá para fazer, já tentando fazer. Então, você tira isso, mas ao mesmo tempo você tem que balancear um pouco de como que eu trago conhecimento em saúde que eu não tenho. Eu também não acredito, né, num player 100% outsider que entre só com tecnologia como era feito no mercado financeiro, no mercado de varejo, né? O próprio exemplo disso é a própria Amazon lá fora, que fez uma grande aquisição. Primeiro tentou fazer por meios próprios, depois viu que é um pouco mais complexo e fez uma aquisição mais estratégica que ele, né, vai trazendo os dois dos melhores mundos. Acho que se o seu outsider está olhando isso, acho que o cara tem que ponderar esses dois lados. Né? Mas uma provocação muito boa. Obrigado pela pergunta. Acho que a gente tem 2 cases lá fora, que é o Amazon Care e o Pashback Care, mostra que o outsider é a realidade já. E a gente tem há 3 semanas o Santander lançou o seu programa de telesaúde. Então a gente vai acompanhar aí em fase em tempo real como é o outsider entrando nesse. Eu acho que, gente, a gente tem isso mesmo. eu acho que o ponto assim, tem problema. Vamos pensar, gente, vamos pensar só Brasil. O terceiro maior mercado de saúde do mundo, da lanterna de deficiência. O cara tem problema aí, tem dinheiro aí de mercado de centenas de bilhões. Cara, você acha que só o pessoal de saúde está querendo resolver saúde? Sim, é fora que eu também. Exato. Ela Sou Melina Teixeira, tá? Sou psiquiatra também de soluções. Não sei como é que faz. Tá. Então, eu estava falecendo na conferência de Agile, e aí no final veio um pessoal conversar comigo e perguntando assim: cadê vocês, médicos? Cadê vocês profissionais de saúde? Que a gente quer conversar com vocês e tal. E aí você falou do gestor do hospital, que ele não. Ele compra o seguro do cara, nem compra mais, tipo o que você falou. Mas aí o dispositivo que você tem para monitorar a medicação, ele não pensa sobre isso, não vê como um valor. E como é que você convence esse cara? Como é que espera o remédio ficar ruim para depois ele comprar a solução? O que acontece? Como é que você lida com a gente que pensa dessa forma? Acho que primeiro você tem que ter algumas etapas que eu acho que tem que ser vencidas. A primeira é que você tem que fazer isso de forma respeitosa. Mas você tem que desafiar. Então, a gente aqui que trabalha na área da saúde, já em técnica, você tem que ser um inconformado por natureza. Se você for alguém muito conformista, cai fora, vai para outro mercado, porque na saúde você precisa de gente resiliente. Então, você tem que acordar, você tem que desafiar. Você está ali para falar assim, cara, será que esse negócio que você sempre fez a vida inteira desse jeito é o melhor jeito de se fazer hoje, em 2023? Fazer isso de forma respeitosa. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente estabelece relacionamentos de verdade. Então, a Next é uma empresa que preserva seus relacionamentos e olha no longo prazo. Hoje, a gente tem, assim, uma das coisas que a gente tem muito orgulho de ter é o índice de churn, que é basicamente o índice de evasão da nossa base de clientes, que é menos de 0,2% mensal, de forma mensualizado na nossa contabilização anual. Ou seja, é muito baixo para o sócio, principalmente o business de solução de serviço, no caso. Isso significa que a gente tem relações profundas com os clientes que a gente, com os parceiros que a gente tem. Então, tem que criar uma relação respeitosa, mas chegar num determinado momento e falar assim, cara, você tem que desafiar a pessoa, falar assim, cara, mas por que tem que ser assim? E aí você tem que provar com dados e fatos. Nem todo mundo é tão aberto assim, então às vezes você tem que se cercar de pessoas que ajudam você a defender. E dentro de uma organização de alta complexidade, que usualmente é uma instituição de saúde, independente até do porte, você tem múltiplos stakeholders ali que você tem que falar. Você tem que falar com o cara da TI, você tem que falar com o pessoal assistencial. Você tem que ter um engenheiro clínico, farmacêutico, enfermeiro,
é o pessoal de risco de dados, tá todo mundo conversando, tem que todo mundo conversar e tem que entender. É um processo que não é rápido, é lento, mas ele acontece, é assim. E aí, de novo, a tecnologia é só um meio, né? A questão é o problema ali que está dado e você torna aquela instituição mais eficiente naquele problema que está identificado. Então, mas tem que desafiar. E tem que ter coragem de fazer isso. E a forma, só complementando o que você falou, eu acredito também a forma como você fala, o que você fala e como você sustenta isso. Eu acho que a sustentação, você falar aquilo que você acredita, aquilo que você prega, que aquilo ali é uma verdade absoluta, você não vai falar numa reunião de 1 hora. Muitas vezes nem acontece 1 hora, hoje em dia tem 1 hora. Cara, dá para conseguir muita coisa mais impossível do que de 1 hora. Mas a forma como você fala, que você prega. Então, hoje a gente está aqui, a gente falou uma coisa, tá. Se a gente se encontrar aqui em 3 meses, o discurso tem que ser o mesmo. Entendeu? É dinâmico, tudo muito. As coisas acontecem muito rápido, muda muito rápido. A gente está falando de soluções aqui que talvez no futuro breve não exista, porque já mudou tudo, já mudou o dispositivo que ele usa, o que ele usa já não é mais o mesmo, salvo, mas a essência do negócio é a mesma. E é nisso que você tem que pagar, você tem que bater uma tela, você tem que ser consistente nessa comunicação. A gente pode falar besteira aqui? Mas também Ele está extraído, então a gente... essa hora você verde aqui mesmo. Às vezes você tem que deixar se fuder também. É verdade. Eu tive várias vezes que eu provoquei, fiz o meu papel enquanto os caras de fora tentando contribuir para o setor e recebi muita resistência, até que se fudeu. E não necessariamente a minha solução precisa ser a solução, mas às vezes tem pessoas que só reagem na dor. Quando sente, pô, vamos lá, tem um monte de gente que fuma por aí. Tem algum fumante que não sabe que fumar faz um mal do cacete? Eu aposto que não tem nenhum que não sabe que faz mal. É ruim para os dentes, dá mau hálito, dá câncer. Cara, só tem coisa ruim. Tem o hábito, é só ter. Não está tomando a decisão porque não quer. Tudo bem, tem as suas dificuldades. Não estou dizendo que é fácil largar o início da vagina. Mas estou dizendo que a informação existe. A pessoa, às vezes... E aí, muitas vezes, a pessoa... eu conheci um cara que fumava há 30 anos. Aí ele, de repente, decidiu parar de fumar. Aí eu falei, o que aconteceu? Não, pô, fumar faz mal, porra. Você descobriu agora? Não, aí eu fui, aí você vai dos porquês. O tio dele, que era um cara querido, que fumava pra cacete, morreu uma semana antes de câncer do pulmão. E aí virou a chave. Então tem gente que tem que se fuder, às vezes, aí... Precisa bater na porta para ver que infelizmente, não é a maioria, mas acontece. Então, desculpa, eu... Se é um massacrar, gente, eu vou ser cancelado. Mas é bom que hoje em dia é cultura 24 horas, tem um cancelamento. Alguém vai tomar uma atitude pior que essa e a gente vai passar batido. Isso é uma experiência boa. Tem 2 perguntinhas, aí eu ia pedir para vocês 2 fazerem, a gente finaliza em 5 minutos para eles finalizarem. Eu vou fazer aqui, que eu estou impossibilitada de ir até aí. Mas, enfim, muito legal a discussão. Eu sou da ABUT, sou resultado de operação de Coin Care, e eu queria trazer exatamente essa discussão. Tudo muda em muito curto de tempo, e a gente vem num movimento de consumo, né, de saúde, que isso é um ponto importante dessa triangulação de quem são os stakeholders aqui. Como vocês enxergam, por exemplo, novas RPCs, novos movimentos, tecnologias point of care em farmácia, outros pontos de atendimento, como telemedicina? Como vocês enxergam essa movimentação dentro de uma cabeça de gestão? A gente precisa ainda assim conectar tudo, né? Acho que é um ponto importante, como que a gente lida todos os pontos, quem vai pagar, quem vai fazer, quem está engajado, quem vai tomar decisão. Então, como vocês enxergam esse movimento? Que as RDCs vêm funcionando, você tem mais, usar o pontos de acesso, ferramentas em outros ambientes. Então, a gente está falando de farmácias, consultórios, enfim. E como que gere, né, todos esses dados? Como vocês enxergam aí essa forma? Bom, vou trazer uma questão. Acho que a gente ainda não resolveu o problema de acesso.
né? Então, e quando eu falo acesso, obviamente não falo de telemedicina, né? Então, olha para a saúde, talvez a telemedicina a gente melhorou muito durante a pandemia, mas tem muita coisa em relação a acesso. É só a gente olhar números, né? Quando a gente fala de saúde privada, né? Esse número todo mundo sabe, né? 25%, né? Saúde privada né? Beneficiário com plano de saúde apenas, né? Da população brasileira. Mesmo os novos players, já falando de internet que a gente falou, ainda estão tentando fazer um modelo que talvez os carros elétricos fizeram, você traz um produto que ainda é inacessível, né? Na minha percepção, não vou falar que nomes, mas eu me lembro de uma das operadoras digitais. Pô, eu peguei, né? Na época o louco surgiu, né? Foi uns anos atrás, né? Um pouco mais novo, né? Fazendo ali o acesso, né? De saúde com uma pessoa com menos de 30 anos, na época, né? Nenhuma comorbidade, faz atividade física 5 vezes por semana, boa alimentação. O cara me bota um plano de R$ 1.300 no Brasil, né, onde o salário mínimo é R$ 1.300, com rede apenas em São Paulo, cara, sempre quebra, né? Então, a questão em relação ao acesso, a gente ainda não resolveu. Então, eu olho todas essas iniciativas, tanto de quem começou como clínica, né, dá exemplo com o doutor consulta, indo para plano de saúde, ou redes de farmácia, tentando, né, dar aí o mínimo acesso. O que eu acredito é que dificilmente um player como esse vai conseguir cumprir toda a jornada, né, de cuidado desse paciente. Eu acho que você vai ter touch points ali, em algum momento você vai precisar de um atendimento rápido, você vai fazer uma telemedicina, você precisa de uma coisa de baixa complexidade, então você tem uma farmácia, então tem uma empresa que é bem bacana, que é lá de Curitiba, normalmente eu fico, que o pessoal da High Lab tem um mini laboratório, você consegue fazer alguns exames, mas tem exame, eu estava conversando esses dias com um player também de farmácia, que eles, pensando nisso, falaram, cara, tem exame que você não consegue fazer em farmácia, não tem estrutura, não tem pessoal capacitado, então acho que quanto mais soluções, né, para o mercado, acho que é melhor, a gente vai, entre aspas, resolvendo um pouco essa questão do acesso, e aí entra a gente para tentar resolver um pouco da fragmentação do cuidado, mas só a minha contribuição. Eu acho que, só dando uma adição rápida, eu acho que vai ser fragmentado por um tempo, não vai ser integrado, mas a gente vai começar a ter mais opções no varejo que vão virar algum tipo de point of care, de algum tipo de atenção primária, ou uma rede conectada à rede de laboratório, de análises clínicas, então a gente vai aumentar a pervasividade desse tipo de serviço. E eu acho que vai aumentar muito os serviços que viabilizam instituições de médio e pequeno porte que estão hoje com algum nível de ociosidade para pegar o mercado de out-of-pocket, que basicamente a galera que tem uma grana, é uma parcela da população que ainda não tem acesso ao plano de saúde, mas que tem uma grana ali para poder furar uma fila de um procedimento clínico que precisa fazer, de algum atendimento, de algum serviço que precisa. E tem uma galera muito legal olhando isso já. Tem uma turma que saiu da DASA para poder fazer um projeto desse. A fundadora de lá, uma super amiga. E eu acho que a gente vai ver mais coisas, mais alternativas de viabilizar soluções para a out-of-pocket que a gente não vê hoje. Gente, Só para dar alguma contribuição, só para fechar a questão da fragmentação. Eu acho difícil a gente resolver 100% essa questão da fragmentação sem a ponta do beneficiário, que está falando da pessoa física, e também da ponta do bloco. Um exemplo disso foi durante a pandemia, né, a questão dos exames, né, de Covid, mostrou que dá para fazer, tem tecnologia para fazer. E outro exemplo, né, indo um pouco para o mercado financeiro, realmente muitas inovações ali de PIX, de Open Health, Open Finance, só foram possíveis quando também o regulador entrar fez a sua parte. Acho que não precisa, a gente não pode depender, ele está esperando, ele está executando hoje. Mas acho muito difícil ele resolver essa questão da fragmentação sem falar com o beneficiário e sem o BOV também ter o seu pezinho lá. infelizmente, é a nossa primeira vez dos 4, 5, que é a minha também, dos 5 aqui. Então, para a gente voltar mais vezes, eu preciso obedecer a pergunta. Senão a gente ouviu. Como é a primeira vez dos 5, eu vou obedecer para a gente poder voltar. Mas, por favor, tire sua dúvida depois. A gente fala. Você vai falar, não, junto e 5 de novo. Dá para finalizar? Pode finalizar. Então, assim, queria deixar que vocês tenham 30 segundos cada um para dar uma frase de efeito. Mas assim, que eu nem vou falar, mas finalizem aí, que é uma mensagem central que vocês queiram deixar.
Eu acho que primeiro é um agradecimento, né, por essa união aqui do capital intelectual disperso, né, veio do sul do Brasil também, né, então acho que agora isso é importante, é um movimento importante que o Fernando faz com a HiHub, né, então é um privilégio sempre a gente trazer e juntar esse capital em uma única sala e discutir diferentes frentes, né? Eu tenho uma frente muito similar ao Guilhermino, mas ao mesmo tempo a gente viu que mesmo atuando em outras frentes a gente tem uma similaridade de atuação e tem uma conexão ali que pode gerar mais oportunidades também e mostrar um pouco aí da nossa capacidade do mercado de saúde, né, e de inovação. Então, dessa nova liderança aí que vem contagiando aí essa geração, né? Então, acho que é mais um agradecimento aí todo o time aí do HiHub. Perfeito, já falei anteriormente, né? Então, só agradecer o convite, né? A Ana falou dos convites outra vez, ele estourou um pouquinho, mas realmente, pessoal, acho que é um pouco do que a gente tem trabalhado em consistência, né? Em saúde é difícil, né? Acho que o próprio Lucas, nossos números são bem interessantes, então uma taxa de churn, ou seja, de cancelamento, de troca muito baixa, só se deve é difícil entrar. Quando a gente entra, tem que fazer um trabalho sério, montar de fecho e a relação de longo termo com os clientes, com fornecedores, mostra muito isso. Então, só agradecer o convite e ficar à disposição para contatos futuros também. Também quero agradecer ao Fernando pela oportunidade de a gente estar aqui, a Ana pela moderação, excelente moderação, inclusive. Obrigado, Ana. Só os amigos aqui, que acho que terminou aqui, a gente vai travar ali. Que tem chão. Eu acho que a contribuição aqui é do mesmo caminho. Está todo mundo remando para a mesma ilha, todo mundo no mesmo barco, cada um ali com as suas peculiaridades, com as suas questões. Mas o intuito é positivo, o intuito é trazer de alguma forma melhora. E uma coisa que a gente fala, acredite no momento que a gente está, não pense só que é futuro, é agora já, estamos aqui, está acontecendo, tem as dificuldades, tem a crença, mas vai dar certo. Que a gente gosta de falar lá em casa, eu trago para a inteligência artificial, que é um pouco mais do meu lado, mas serve para todo mundo aqui. As tecnologias que a gente está apresentando aqui hoje têm a importância hoje que é a mesma que o estetoscópio teve no século passado. Então, eu não acredito numa saúde com instituições clínicas, big corps, que não tenham nenhuma das alternativas e outras parecidas com o que nós temos no dia a dia hoje. Então, eu acho que essa é a mensagem para passar. Obrigado mais uma vez pela presença e pela atenção de vocês. Eu agradecer, Fernando, pelo convite, Ana, pela moderação dos colegas aqui do painel, todo mundo estava com a gente, trocando ideia de nível. E recado final, eu acho que assim, a gente tem que, às vezes, parar de discutir e começar a fazer. Exato. Boa. Então, eu queria agradecer, Fernando, finalizar aqui a mesa, agradecer a todo mundo que ouviu, e eu acho que a mensagem, eu só queria deixar uma frase, que interoperabilidade, em primeiro lugar, ela é humana, é isso que a gente está fazendo. A gente unir todo mundo diferente e conversar sobre a mesma coisa, só para a gente não esquecer disso. Boa. Vai ficar legal para quem está em casa aí. Vai dar uma barriga mais ainda. Mas é um número bem na testa do O cara é alto, o cara é enorme. facilita. Agora chama todo mundo aqui para fazer nossos pontos. Eu estou imaginando quem está nos acompanhando lá em casa. Máquina de aí, ele vai. Ó,
Vocês aí. Mas pode pegar o telefone aqui? Não. Vocês, rapaz, é bom. São poucas e elas têm esse nível de complexidade. Fica aí com tecnologia. Mais importante também deixa eu voltar, é isso. Mas daí os processos uma moto.